uma aula abençoada, graças a Deus. Então vou convidar vocês agora a fechar os olhos. Respire fundo, enche o peito de ar e solta. Agora é o momento de trazer a sua atenção, a sua mente, por aqui ou agora. Agora é o momento de deixar do portão para fora a correria da rotina, das coisas de casa, do trabalho, desse mundo louco que a gente vive atualmente. Agora é o momento de dar uma pausa. Respire. Enche o peito de ar e solta. Isso. E agora, para serenar a sua mente, você vai relaxar seu corpo. Desde os seus pés, passando pelas pernas, quadril, seu abdômen, seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, os ombros. Vai descendo esse relaxamento pelos braços, até chegar nas mãos, cada dedo das suas mãos. Respira, enche o peito de ar e solta. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Isso. Relaxe todo o seu rosto. Permita que a sua língua ocupe toda a extensão da sua boca. Relaxe seus olhos, suas pálpebras, sua testa. Relaxe seu couro cabeludo. Você agora está completamente relaxado. Seu corpo relaxado. E a sua mente vai ficando mais serena, mais tranquila. Cada músculo, cada fibra, cada célula estão relaxados. Isso. Então nós vamos agradecer por essa oportunidade abençoada. Vamos trazer a gratidão à tona. Vamos agradecer por estar vivos, encarnados, tendo a oportunidade de receber os valiosos aprendizados que a vida nos proporciona. Vamos agradecer por respirar. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos esta noite para mais um dia de aprendizado. Isso, agradeça. Faça com que a sua gratidão se transforme em luz. Uma luz que surge dentro de você, vai expandindo, crescendo por todos os lados. Irradia, expande essa luz. Envolve agora todo o seu corpo com a sua luz, que nasce da gratidão. Isso. Você está completamente iluminado, iluminada neste momento. E a sua luz então se conecta com a luz do colega do lado, que conecta com a do outro colega e do outro. E assim formamos uma rede de luz, de claridade, e nos conectamos numa mesma sintonia, também com nossos amigos espirituais, que sempre nos acompanham neste curso abençoado. E você recebe a energia de cada um aqui neste ambiente. Ao mesmo tempo que você doa, você recebe, trocando energias que vão te
te deixando cada vez mais leve. E assim, cheio de luz, nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Respire fundo mais uma vez. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Você quer sentar na minha cadeira? Vamos então para o nosso caso, né? Trouxeram o caso de obsessão? Boa. Opa! Gente, é o seguinte, eu resolvi uma ação, nós pensamos, estudamos, e nós estamos estudando o livro Mundo Maior, e nós vamos fazer um caso de obsessão do livro. É uma história que conta do Fabrício, que é um senhor que ele já é de idade, já está na porta de desencarne dele. E ele acontece a história assim, o André Luiz chega com a equipe espiritual, o responsável pela equipe é o Caldeirão. E aí eles chegam na casa desse senhor. E quando eles chegam na casa desse senhor, eles defrontam com esse senhor, uma casa muito refinada, muito chique, muito rica, lá na cidade do Rio de Janeiro. É uma história real, né? Aí nessa casa, ele vê esse senhor, eles chegam perto desse senhor que estava deitado numa poltrona na sala, encostado. O quarto dele no divã. E aí, o que acontece? Ele estava deitado nessa poltrona e o André chegou junto com ele e falou assim, mas por que nós estamos aqui? Aí ele falou assim, e tinha uma senhora lá do lado, vigiando ele, tomando conta dele. Essa senhora que está lá do lado tomando conta é uma parente desencarnada, que estava ajudando ele, tomando conta dele, parente dele. Aí ele pegou e falou assim, olha, preste atenção nas partes cerebrais dele, na parte cerebral. Aí ele começou a prestar atenção, a parte dele toda frontal da cabeça, estava toda do cérebro, a parte, principalmente esses lobos frontais, todas as manchas escuras, sabe? Manchas escuras, a parte do sistema nervoso também, cheio de fios escuros, também estava tomado. E aí ele falou assim, ele tem um... E ele totalmente, e ele falou assim, agora veja a mente dele, leia a mente, veja o pensamento dele. Ele com pensamentos loucos, completamente, ele estava deitado calmamente no divã, mas ele estava a ponto de ter um infarto de estado nervoso, em pensamento interno. Ele falou assim, ele está totalmente em desequilíbrio de pensamento. E ele só não desequilibrou mais ainda porque sempre aquela senhora está lá tomando conta e ajudando ele. E também devido às orações da esposa, que tem uma esposa, que o Marcelo vai contar para vocês a história grande. Aí o que acontece, gente? Aí ele pegou, o Caldeirão foi lá, viu a situação dele e falou assim, o caso dele é que ele está se tornando esquizofrênico, ele é esquizofrênico, está ficando esquizofrênico. Ele é Esquizofrênico, Aí nesse caso de esquizofrenia, ele falou assim, mas ele sempre foi, o André Luiz é médico, né, muito pesquisador, mas ele sempre foi esquizofrênico, não. Ele não foi, ele se tornou esquizofrênico. Porque aí começa a contar a história, que é o motivo dele ter se tornado esquizofrênico, só vou chegar nada pra ele. Aí chegou a esposa dele lá. A esposa dele chegou para levar um prato de sopa. Aí ele xingou ela, foi bruto, sem educação, humilhou ela,
maltratou todas as pessoas que chegavam perto dele, ele maltratava. Ele não queria ver ninguém, ele estava de mal do mundo, de todo mundo, não queria ter contato com ninguém. A única pessoa que ele aceitava chegar perto dele era o médico dele. Mas ninguém. Ele maltratou ela, saiu de lá chorando. E aí, o Marcelo vai explicar para vocês por que ele é esquizofrênico. Pode ouvir. Tá. A esquizofrenia dele é o seguinte, Cris, esse caso é para você. Né? Como vocês sabem, as obras de André Luiz, eu falo, né? As obras de André Luiz foram feitas em 1950, 50 e poucos. Ele estava fazendo tratamento médico, gente. E tinha um médico que tratava ele. Só que naquela época era choque elétrico. O pessoal com eles dava choque. Só que eles falavam que para ele não podia tomar choque pela idade avançada dele. E o André, e aí existe um debate grande no livro do André Luiz com o Calderaro. O Calderaro explicando para o André Luiz que o que resolveria o problema dele seria um psicólogo, um psicanalista, porque atingiria o problema da raiz. Porque os problemas que são feitos de medicamento, com médicos lá, só são paliativos, não resolve o problema dele, que é a causa principal do problema dele. Isso que ele falou de você. E a fisiologia. A fisiologia só trata o aparente. O medicamento tem os medicamentos, mas não resolve. Só mesmo a psicologia que resolveria o problema. Bom, vamos resumir, porque senão vai ficar 2 horas, você está ferrado comigo. É o seguinte, ele antes disso tudo acontecer, de ele chegar na esquizofrenia e ser velho, ele era um filho de 4 de um senhor. E esse senhor, o pai dele, na hora que estava desencarnando, Ele é o filho mais velho. ele é o filho mais velho. E o pai, na hora que estava desencarnando, pediu para que ele protegesse, que eram amigos, e protegesse os irmãos. E ele protegeu os irmãos e ele tomaria conta dos negócios. O que ele fez? Ele prometeu para o pai, só que ele não cumpriu nada disso. Ele pôs os irmãos para correr, não deixou os irmãos ficarem com nada, herança nenhuma, 0. E aconteceu, o pai desencarnou, claro, antes de tudo isso, os irmãos morreram também. Só que antes dele descobrir que os irmãos morreram, ele veio à tona querer saber o que tinha acontecido com os irmãos tempos depois. Só que 2 morreram de tuberculose e 1 de inanição. Esses 2 que morreram de tuberculose foi assim, a herança, né, Marcelo? A herança, o pai pediu para ele dividir a herança para os irmãos, porque ele estava tomando conta dos negócios com o pai. Como o pai desencarnou, ele continuou tomando conta. Passou um tempo aí que ele foi largando os irmãos. Expulsou todos. Aí depois ele expulsou de casa, né? Os 2 que morreram de tuberculose foi porque tiveram que trabalhar muito de noite para poder pagar as contas, sobreviver, manter a família. Então eles tiveram que trabalhar de noite, eles ficaram muito como é que fala? A situação deles ficou muito precária, tanto de alimentação quanto de saúde, aí eles vieram desencarnar. E aí o outro também foi de falta de. O outro foi porque não tinha alimentação, morreu de falta de vitamina. Então, até fala o nome da doença, a vitamina. A vitaminose, ele deu falta de vitamina no corpo, o outro pegou e morreu também. Só que aí, o Marcelo já vai continuar. Aí, desde quando esses irmãos morreram, eles começaram em desdobramento de noite, ia lá na cabecinha dele e falava para ele, brigando com ele em pensamento, por que ele fez isso com eles, que ele foi ruim, que ele foi cruel. Então ele sempre, assim, ele ficou com o dinheiro, com a herança, mas ele sempre tinha essa perturbação, essa coisa, essas memórias vinham, relembravam tudo que aconteceu com os irmãos, né? E os irmãos começaram a atuar em cima dele como obsessores, após a morte deles. E o que acontece? Foi onde eles, com toda essa obsessão dos 3 irmãos, foi onde ele adquiriu a esquizofrenia. Aí veio a esquizofrenia e, além dos irmãos obsediarem ele próprio também se obsediava. Existiam 2 tipos de obsessão: encarnado e desencarnado. Certo?
Agora, como é a lei universal, uma lei divina, ele fez isso por causa da culpa. Sim. Se sentiu culpado. Sim. Depois que percebeu que os irmãos. Foi na história que eu te conto, na hora que eu te falei que ele, o nome dele era Fabrício, foi atrás dos irmãos para descobrir. Foi onde ele descobriu que os irmãos faleceram. Morreram por causa da ação dele. Da ação e ele dele. se sentiu culpado. Porque naquela época, advogado, você pagava bem, os caras faziam qualquer negócio. E foi o que ele fez. Ele pagou os advogados para mudarem lá o testamento e tudo mais, e ele fica com tudo. E também, não foi assim, ele ficou esquizofrênico, mas só depois da velhice. Por quê? Depois de anos e anos de obsessão. Ele foi um comerciante muito rico, se tornou um comerciante muito rico, ele se tornou ele ia muito em festa, ele fazia parte da alta sociedade, isso tudo ele viveu a vida inteira, sabe? E ele também criou os filhos, né, Marcelo? Sim, aí desse casamento, aí isso que ela acabou de falar é o seguinte, todo esse dinheiro não trazia para ele o quê? Felicidade. Ele não conseguia. E outro, Ele ficava em paz. Não ficava em paz. E nesse casamento ele teve 3 filhos com a esposa. 2 professores e um médico. E desses 3 filhos saiu um neto, que era o Fabrício. Antes de contar o Fabrício, a gente dividiu um pedaço para contar. Aí é o seguinte, aí o que acontece, gente, é que ele criou muito bem os filhos, ele foi bom pai. Ele foi um bom pai. Mas ele foi um péssimo irmão, um péssimo filho. E eles ficou a vida inteira, ele viveu atormentado, e eles em desdobramento iam também atormentar ele. Só que aí os irmãos que eram obsessores pararam. Chegou uma certa época da vida, parou de atormentar ele, parou de... Enquanto estava encarnado. Não estava encarnado, mas ele continuou com aquela... Aí foi aí que ele foi atrás para descobrir o que tinha acontecido com os irmãos, que descobriu que os irmãos tinham morrido, a situação que eles morreram. Aí ele viu o mal que ele fez. E aí ele mesmo não se perdoava. Ele tentava rezar, amenizar a situação, mas ele não conseguia ver solução do que ele tinha feito. Aí ele mesmo, ele atacou tanto a parte cerebral dele, o sistema nervoso dele, que ele ficou esquizofrênico com aquilo lá. Sobrecarregou ele o próprio ficou cérebro. doente por causa da culpa dele. A culpa dele provocou a doença dele. E a esposa dele, gente, era muito religiosa. A esposa dele era a luz daquela casa, era a esposa dele. E de tanta esposa orar e os filhos orarem, e também pelo fato de ter sido bom pai, é que o André Luiz e a equipe do Calderário estavam lá. Porque eles não estariam lá se não fosse isso. Porque ele tinha mérito, esse mérito, para ter uma morte tranquila. Porque aí o que a equipe fez lá na hora que chegou lá? A equipe deu passes nele, foram dando passes, um tratamento de magnetismo na cabeça, foi aliviando um pouco ele, aí ele acalmava, ele conseguia acalmar, a equipe ela abrandava o estado nervoso dele, ele ficava mais tranquilo. Nesse momento que ele estava aí, que eles estavam fazendo um tratamento, ele ainda estava sob a ação dos obsessores dos irmãos? Não, no final os irmãos já não estavam mais. Porque ele mesmo não estava mais. Ele já criou uma doença que nasceu daquela Ele obsessão. mesmo, com a culpa dele, ele criou a doença. Aí ele pegou e ele tomava passos, eles davam passos longitudinais dele para ele melhorar, e aí ele adormecia e acalmava. E aí o André disse assim, mas nós estamos aqui para cuidar dele? Não estou entendendo. Ele falou assim, não, ele tem um mérito, e por causa da oração da esposa, dos filhos, e pelo fato dele ter sido um bom pai, ele vai ter um desencarne tranquilo. Porém, os irmãos estão nas regiões umbralinas aguardando ele. Esperando a chegada dele. E lá nas regiões umbralinas, nós não podemos fazer nada. Ele lá ficará entregue à culpa dele, até ele poder se elevar, melhorar e ele poder se reequilibrar. Se resgatar. Se reequilibrar. Foi isso que aconteceu. E aí ele vai te contar do neto. Agora, tem a história também, é o porquê dessa desencarnada estar junto dele também, por esse merecimento. Que nós começamos a falar que tinha uma senhora desencarnada próxima a ele. Sim. Quando o Calderário e o André chegou até ele. Tinha uma desencarnada. É o merecimento. Esse merecimento. Aí o que acontece? Tem o neto. Olha como é que a luz de Deus é divina e perfeita. O neto, quem que é o neto?
O neto é o pai encarnado. O neto é o pai dele Dele encarnado. Mas que ele veio voltou. O neto Voltou. tinha 8 anos. para corrigir tomar conta dos negócios da família e corrigir todo o processo. Porque ele vai ser o herdeiro. Não, na verdade, peraí, Léo, na verdade é o seguinte, o pai voltou porque, não para corrigir, o pai voltou porque o André Luiz falou, a lei divina. A lei divina, ela é certa. A lei divina é certa. Ninguém toma de ninguém que não é. O que tomaram de você, você vai receber amanhã. Então, como ele tirou toda a herança do pai, e em vez de dar para os filhos, ele mesmo usou, ele não teria o mérito, ele não poderia continuar a encarnação dele. Tem esse detalhezinho também. A espiritualidade maior não ia permitir que ele continuasse vivo, esquizofrênico, ajudando financeiramente os filhos com dinheiro que não era dele. Como os filhos já estavam formados e eram boas pessoas, eles teriam que continuar a vida deles sem o auxílio do pai. Entendeu? E o neto, que é o Fabricinho, é o pai dele que reencarnou. E ele falou assim que futuramente aquele menino vai herdar tudo, porque os outros filhos também têm dívidas que vão perecer, que eles devem desencarnar também, vai ficar provavelmente o neto. E aí o neto vai receber tudo de volta que era do pai, vai receber tudo de volta o dinheiro. E falou também o seguinte, aí o André, o resgate. Ele falou assim que Deus é perfeito, não tira de você. Se tirar de você na outra vida, você vai receber de alguma maneira outras vidas, né? O que você tirar de você. E ele falou também, uma coisa que eu achei legal, é que o André Luiz perguntou assim, e o que vai acontecer com ele? Ele pode depois nascer na mesma família? Aí o Calderaro falou assim com o André Luiz, difícil. Por quê? Porque ele foi muito, ele não produziu nada de bom para ele nessa encarnação. Pelo contrário, ele só adquiriu dívidas e compromissos. E só que a esposa e os filhos eram boas pessoas, elevadas. Então ele falou assim, nas outras encarnações, se ele se elevar como espírito, né? Se ele melhorar, ele vai ter que fazer muito esforço para ficar no nível da família e poder acompanhar a família. Caso contrário, ele vai reencarnar em outra família, com mais dívidas como ele, para ele poder dali começar de novo a se elevar. Olha a faixa vibratória. A faixa vibratória. E aí ele falou assim que ele ia ter que. Ele reencarnaria a princípio. Seria mais fácil ele vir em outra família. Às vezes ele poderia até trabalhar para eles. Sim. Mas ele não poderia ficar com eles por causa da diferença de desenvolvimento. Vibração. Olha aí. Compreendeste? Aí Muito terminou assim. Muito bem. Percebe aí a questão. Aqui se faz. Aqui você planta. Você Falei faz. isso pra você essa semana. E eu vou falar para você. Aqui você Para de planta. encarnar enquanto não aprender a Amar. Aqui você planta, você vai Olhe. colher. Se você pegar pra matar, sai correndo. É por isso que tem aquela frase do Chico, né? Melhor que eu seja prejudicado, prefiro 1000 vezes ser prejudicado do que prejudicado. Prefiro 1000 vezes. Porque ele sendo prejudicado, ele está pagando as dívidas. Ele prejudica, ele está contraindo dívida. É o contrário. Ele sabe disso. E a gente ainda está aprendendo, querendo aprender isso. Querendo. Nós estamos já num caminho já. E percebe aí que o caso de obsessão chegou num ponto, claro que tudo iniciou com ele mesmo, através da culpa. Sim. Começa com ele. Engraçado que ele mesmo criou a doença dele. Ele mesmo, pela culpa, pelo remorso,
ele baixou a vibração deles, conectou ainda mais aos irmãos Justamente. que tinham intenção de se vingar. Os irmãos sumiram depois, mas Estavam aguardando ele no E aí brau. iniciou-se um processo obsessivo, e depois, mesmo com o afastamento dos obsessores, ele próprio ficou Já vi muitos casos assim. herdou a doença. Os obsessores vão lá, batem até conseguir. Agora consegue, deixa, entrega seus próprios lamentos, sua culpa, A sua própria seu doença. remorso, sua própria doença. Aí eles, tipo assim, consegui atingir o objetivo, então agora estou saindo, agora fiquei aí sofrendo. Eles são maravilhosos porque é uma atividade em loco. Não é? Casos, estudo de casos. Reais, Casos né? reais. Em loco. Casos reais, é um dos livros dele, né? Muito bom, parabéns, show de Foram bola. 2 casos de obsessão, por isso que eu achei interessante. Os E obsessores e a ele gente mesmo. vai falar de uma coisa aqui que tem tudo a ver com vocês falam. Eu já vi aqui pelo É sempre assim. Muito bem. Eis que hoje nós vamos falar sobre a fascinação. Lembra que a gente falou que a obsessão tem 3 etapas, né? São 3 tipos de obsessão: obsessão simples, fascinação, subjugação. Na aula passada a gente falou sobre a obsessão simples, e hoje a gente vai falar especificamente sobre a fascinação. Muito bem. Eu gosto de trazer também a etimologia, né? Ou seja, o significado da palavra, Eu gosto muito. porque isso nos amplia, nos dá uma visão melhor de tudo, né? O que significa a palavra fascinação? Ação de fascinar, atrair, cativar. Encantamento, enlevo, feitiço, ilusão, deslumbramento. São os significados da palavra. Vamos entender isso. Bom, tem 2 sentidos essa palavra. Tem um sentido positivo, tem um sentido bom. Qual que é o sentido bom? É quando você está encantado por alguma coisa, né? Você se encanta, você vê um filme maravilhoso, você fica encantado, você fica fascinado por aquele filme, ou por uma música, por uma pessoa, por uma paisagem, por um local. No sentido bom, de estar maravilhado, encantado. Igual quando a gente ouviu a primeira vez aos pés. Isso, eu ouvi umas 50 vezes, uns 2, 3 dias seguidos. Tanto que eu fiquei maravilhado, fascinado com a letra daquela música. Bom, esse é o lado positivo, mas a gente está falando de quê? De obsessão. Então, no sentido oposto a isso, o que seria a fascinação? Né? É essa parte aí, ilusão, deslumbramento, fascinar, atrair. É aquele caso que a pessoa... Por que tem esse cavalo aí? Já viu o cavalo? Quando ele está na carroça, se coloca os tampões do lado, igual está nessa foto. Para quê? Para que ele só olhe para frente, só para um sentido, bloqueando a sua visão, para que ele apenas se foque e se concentre num ponto, que é o caminho que ele está indo, para que ele seja guiado, conduzido. Então, essa fascinação, no sentido oposto ao que eu falei primeiro, seria isso, de você ficar cego ou com a visão bloqueada, que não te permite perceber as coisas à sua volta, ao seu redor, com mais clareza. Então você fica fascinado. A gente está falando de obsessão, obcecado, fascinado, obsidiado. Você fica cego, se bloqueia parte do seu entendimento e te impede de enxergar com clareza a vida, igual se faz com os cavalos nas carroças. E é mais ou menos esse processo que acontece na obsessão do obsessor, do fascinador com o fascinado. Ele o conduz bloqueando a sua visão, o seu entendimento, para que ele faça exatamente o que o fascinador quer que ele faça. Por isso que esse processo é um processo mais aprofundado do que a obsessão simples.
Porque na maioria das vezes o fascinado não sabe que está fascinado, não percebe que está fascinado. Esse é o verdadeiro perigo. Vamos ver o que Kardec traz para a gente. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. Lembrando que aqui a gente optou, para entender os tipos de obsessão, de levar na linha do desencarnado para encarnado, né? Lembra que eu falei, agora nós vamos, para entender os tipos, vamos seguir o que Kardec está falando, que ele está considerando uma obsessão de um desencarnado para encarnado. Então, por isso que ele traz aí espírito, tá? Então, a ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que paralisa de alguma forma o seu julgamento com respeito às comunicações. O médium fascinado não se crê enganado. Essa é a chave para entender a fascinação. Ele não se crê, ele não acredita que está sob obsessão. O espírito tem a arte de lhe inspirar uma confiança cega que lhe impede de ver a fraude e de compreender a absurdidade, o absurdo do que escreve. No caso, pode ser também uma fala, né? Aqui está se referindo à psicofonia, mas pode ser outro tipo de mediunidade. Mesmo quando salta aos olhos de todo mundo, ou seja, está todo mundo vendo que aquilo é um absurdo e o médium não entende, não aceita, não admite que aquilo é errado, que aquilo pode não vir de um obsessor. Para ele é um mentor. Percebe aí, quando o médium está fascinado, você pode falar o que quiser, pode Jesus aparecer na frente dele e falar: meu amigo, preste atenção. Ele bate o pé e jura que não. Agora, aquele que eu te falei, Jesus veio, estendeu a mão, sempre está me dando não. Não. Lembra da gente estudar sobre Pentecostes? Sim. Né, da xenoglossia lá? Muitos, vendo acontecer na frente deles, viraram as costas, deram de ombro e falaram: esse povo está louco, esse povo está bêbado, está todo mundo bêbado, esse povo é louco, 9 horas da manhã, né? Quer dizer, ele não se vê fascinado, ele não entende, ele não aceita, ele não acredita, e só dele pensar assim já é um sinal. É igual quando eu falei aqui: se pensarmos que nunca fomos mistificados, é porque estamos sendo, né? No exato momento. Neste exato momento. Então esse é o fascinado. E aí dá para a gente agora secar isso daí, um monte de reflexões em cima disso. Tudo está nascendo da onde? De uma imperfeição. Qual que é? Vaidade, orgulho. Já ia te perguntar se tinha a ver com milindre, né? Já vamos chegar lá. O que acontece? Ele é conduzido como um cego, pelo próprio nome, pela própria palavra já se entende isso, né? Uma visão bloqueada, restrita. Ele é conduzido, igual o cavalo na carroça. Conduzido, né? E tem aquela frase: o pior cego é aquele que não quer enxergar ou não quer ver. Não quer ver. É o cego voluntário. esse é o piorzão, né? É o caso de Pentecostes que nós falamos aqui. É o caso do médium que fala absurdos, escreve absurdos e não consegue perceber, entender, aceitar que aquele não é um mentor, que ali é um mistificador, que é um caso de fascinação, né? Ele não aceita, ele não admite o erro. Ele não admite o erro. O fascinado, por causa da sua vaidade, do seu orgulho, ele está sempre certo. O mentor dele sempre é um mentor melhor. O que acontece? Ele perde o senso crítico. Ele perde o poder de se autoavaliar.
Sabe, o orgulho e a vaidade ali está num ponto que a pessoa, ela por exemplo, se for homem, ele se olha no espelho, sou Brad Pitt. Eu sou o cara. Se for mulher, sou Gisele Bündchen. Né? Se vê muito mais do que realmente é, se julga muito melhor do que realmente é, vaidade aí ao extremo, orgulho ao extremo. Então ele perde esse senso crítico, para ele entender, todos nós somos passíveis de erros, quem não é, né? Ele perde. Eu ouvi uma história uma vez da pessoa falar assim, mas o fulano vai em outra casa e assim, todo mundo tem que passar por ele, porque se não passar por ele... Aí, Como assim? ó o Os orgulho. outros médicos da casa não mandaram? Olha a vaidade. Não, mas aí espera chegar no final para todo mundo falar só com ele. Quer dizer, os outros médicos tudo era obrigado no final passar e conversar com ele. O que é isso? Só ele que trabalha, só ele que atende, só ele que cura, só ele que resolve, só ele que tem que entender. Ele tem que estar no auge, ele tem que estar no palanque, ele tem que estar sob o holofote, né? É isso que acontece. Todo médium que se autopromove e ele quer sempre estar à frente, sempre estar com a razão, está fascinado. Não tem jeito de tirar férias? Tem? Porque se tiver jeito de tirar férias, aí eu deixo só o Léo tomar conta, o Thiago. Tem jeito. A gente estudou sobre suspensão e perda da mediunidade. Você sabe onde é que você vai parar, né? Tem sim. A gente tá brincando. Oi, cuidado com as brincadeiras. Cuidado com as brincadeiras. Aí, o fascinado está ali sendo conduzido, né? Ele vai ser conduzido para onde? Para onde o obsessor quer. Aí ele pode ser colocado em situações de constrangimento. Ele pode ser colocado até mesmo em situações de perigo. Ele pode ser colocado em situações de perigo, porque ele está sendo conduzido e não está vendo. Está sendo manipulado e não está vendo. Aí, gente, porque o médium ele está nessa posição e não se vê uma pessoa que está sob o jugo de um obsessor, não se enxerga que ele está nesse processo, ele acha que ele não precisa de ajuda. Ele acha que ele sempre está com a razão. Aí entra o que você falou, Marcelo. Aí entra o tal do milindre. Aí entra o tal do chilique. Aí a faixa vibratória dos dois é igual, né? Igual. Presta atenção. É por causa da vaidade dele, do orgulho dele, que a faixa vibratória dele vai e o obsessor vem e conecta ali. Pega joio do trigo, joio e trigo. Sim. Estão emaranhados pelas raízes, certo? O fascinado e o fascinador estão numa posição ali que a conexão ali é muito íntima, é muito forte. Igual quando eles falam que fica assim, eu já vi nos livros espíritas que alguns ficam ligados com um fio. Vários. Que a pessoa, que os espíritos lá nas regiões umbralinas conectam um fio junto com o obsidiado e fica, eles ficam coordenam como se fosse um fantoche. Começa a haver aí já uma conexão ao sistema nervoso. Nossa. E se continuar, vai para o terceiro estágio, subjugação. Que aí acabou, aí ele perde a vontade. Mas nós vamos falar isso mais para frente. Certo? Então já começa uma ligação muito mais profunda aí do que uma obsessão simples. Porque ele está sendo, quanto mais ele deixa se levar pela vaidade, e aí o que acontece? É aquela via de mão dupla. Ele é vaidoso, então ele é pego pela vaidade. Aí o fascinador, o obsessor, que se conecta a ele, exalta ainda mais O orgulho e a vaidade dele. Eleva no topo. Vai exaltando, e aí ele vai acreditando ainda mais que ele é melhor, que ele é aquilo.
Você é o cara, você não escuta eles não. Você Aí, por isso que aí vai a conexão vai se afunilando, se apertando, ficando mais profunda, mais intrínseca, mais na raiz, e vai a coisa apertando. Por isso que ele não admite o erro, porque ele não se vê que é, ele não se vê uma pessoa que é. Para ele é perfeito, ele é Deus. Sabe aquela pessoa que se vê melhor que o outro, sempre? E aí, quando ele está diante de um problema que, assim, acontece um fato que escancara na cara dele que tem um erro ali, a culpa é do outro. Ah, mas eu fiz isso porque o fulano me ajudou, porque o ciclano não me avisou. A culpa nunca é dele. Nunca. É sempre de alguém. Até Deus tem culpa na história. Menos ele. Então preste atenção. A pessoa, quando é assim, pode ter certeza que ela está fascinada. Fascinada. Com relação ao fascinador, porque a gente tem o obsessor, né? O fascinador, ele é muito esperto, ele é muito sagaz, entendeu? Ele consegue pegar na veia do médium. Então ele tem uma habilidade, uma hipocrisia, ele consegue se fazer passar, ele é um mistificador nato, entendeu? Mistificador nato. Ele consegue transmitir virtudes que ele não tem e enganar o médium ou a sua vítima, né? O obsidiário. Ele consegue transmitir para a pessoa que ele é top das galáxias, que ele é um espírito superior, né? Ele se veste de uma máscara que o coloca nessa posição e faz toda a manipulação em volta do médium para que o médium possa crer nisso. Mas por que ele consegue? Por quê? Mesmo quando ele faz esses vencedores, esses elogio, ele não aparece. Porque ele vai naqueles caminhos mais fortes, que é a vaidade do orgulho. Tem um caso que quiser mais, a fascinação é muito importante a gente aprender isso. Tem um livro que conta uma história de fascinação incrível que chama Aconteceu na Casa Espírita. É um caso de fascinação. A médium principal, não era a principal por ser melhor, mas era uma médium de psicofonia e escrevia uma médium importante dos trabalhos da casa. A mediunidade, ela conseguia psicofonia, psicografia, ela trabalhava muito. E nesse trabalho todo, esse fascinador foi chegando, com o intuito de derrubar a casa. Quem que ele tinha que pegar? Mais orgulhoso, mais vaidoso, que era o único que ele ia conseguir pegar. Ele conseguiu pegar ela. Foi infiltrando a mente dela, foi indo, que ela era a médium principal da casa, que ela trazia não sei quem, mas não sei o quê, e ela foi acreditando que a casa não sobreviveria sem ela. Até que um dia ela se decidiu a sair da casa para construir um trabalho só para que a casa não merecia. Ela pediu para o coordenador para tocar um trabalho sozinha. E aí o coordenador da casa viu que ela não tinha condições ainda para fazer isso. E aí ela melindrou, se irritou, embirrou. Sabe o que é embirrar? Quando você embirrar é quando você não aceita a crítica e ainda fica com raiva da pessoa. É um livro excelente. Ele é fininho, pequeno. É uma história só que ele chama Aconteceu na Casa Espírita. Esse livro tem sentido você estudar. Ele é muito importante. E depois tem todo um trabalho com esse espírito. Eu não vou contar, eu vou contar aqui perto da casa. Mas é um caso explícito de fascinação. Aí esse mistificador aí, fascinador, o que ele vai fazer? Ele vai trazer textos com palavras bonitas de caridade, ele vai falar de humildade, ele vai falar de amor a Deus, ele vai falar de todas essas coisas que a gente busca nos estudos, no Evangelho. Ele sabe o Evangelho de cabo a rabo e vai usar o Evangelho contra o médium. Olha só, ele conhece o Evangelho e vai se utilizar disso para conduzir o médium.
Só que só o fato dele ser um mistificador, mesmo ele trazendo palavras bonitas, falar de caridade e de humildade, de alguma forma ele vai deixar o seu traço de inferioridade. Como? Como que a gente analisa e começa a perceber que aquela mensagem tem um fundo ali, usando a fé assassinada? A gente viu lá no capítulo 3. Analisar a mensagem pela forma e pelo fundo. Vai na intenção. Palavras bonitas, falando de caridade, de humildade, mas a intenção real daquela mensagem, o que é? Aí você pega. Se você usar a fé raciocinada, você se livra de boa parte da mistificação ali. E aí o médium não sabe o que é uma fé raciocinada. O médium não tem conhecimento e ele se torna Esse fascinador, ele sabe o evangelho. de cabo a rabo, melhor que nós. Eles sabem Sabe tudo, tá? E aí, o que acontece? Não adianta vocês pensar que é só o médium humilde, aquele que não tem estudo, que não é pego pela fascinação, não. Mesmo que tenha conhecimento, também é pego, porque pega por qual imperfeição? Vaidade. Aí a pessoa tem conhecimento, mas é vaidosa. Vamos supor, não é meu caso não, mas eu vou perguntar. Vamos supor que o Léo está em casa, aos domingos, nós fazemos culto. E às vezes aparece uma mensagem psicografada. Ele recebe, ele fala assim, mãe, não confia. Porque ele fala, não estou no centro. Ué, Não, mas pode estar chegando, eles não vão parar para contar qualquer um. Pelo que está escrito, falando. Tchau. Analisar a forma e o fundo. mas as mensagens são lindas. A forma pode estar linda, mas qual que é a intenção? Tem alguma intenção velada que você percebe? Será que não tem uma intenção velada? O que é isso, intenção velada? Oculta. Ah, não. Algo ali nas entrelinhas. Te direcionando para alguma coisa. Faz o estilo Thiago para ela, que eu não Entendeu? quero. Às vezes coloca uma fachada bonita, mas na verdade está querendo criar alguma trilha. É o lobo em pele de ovelha. Entende? Chega bonito, mansinho, palavras bonitas, palavras até cultas, ditas cultas, né? Mas a intenção. É igual, você lembra de eu falar sobre isso? De eu dar um exemplo? Você chegar na pessoa e falar assim: ó, fulano, você sabe que eu sou seu amigo. Eu brinquei com o Thiago. Ó, Thiago, você sabe que eu sou seu brother. Você sabe que estamos juntos, né? Mas abre o seu olho, porque o Léo, cara, que a gente passa pra trás. Eu tô te falando isso porque eu sou seu amigo. Eu tô te falando isso porque eu sou seu amigo, porque eu quero seu bem, porque eu não quero ver você sendo prejudicado. Tá vendo? Eu tô passando por alguém que é amigo, que quer ajudar, mas o que eu tô fazendo na verdade? E se a mensagem for que não sendo na hora da obsessão? Também pode acontecer. Já aconteceu. Também pode ser fascinação? Em qualquer lugar. Em qualquer momento. Agora. Ué. Mas assim, uma coisa assim, por exemplo, lá em casa tem um pênalti. Lá em casa está sem goleiro. Aqui tem goleiro. Você está entendendo? A proteção é maior. Mas o que acontece? A gente sempre tem que ter fé raciocinada. Por quê? Isso. Porque pode acontecer ter uma mensagem aqui que é Quantas vezes situação. o Marcelo falou assim pra mim, por que você está dobrando essa mensagem? Você não vai ler? Eu falei, não vou ler. Por que não é pra ler? Porque assim, que não foi coisa boa. Gente, pode ser o seguinte: o trabalho tá lá. Eu chego em casa e falo, as que eu vejo que agora tá guardadinha, não está certo, não está certo, eu jogo fora, sem dó, então. Melhor descartar 10 verdades do que aceitar uma mentira, lembra? Então é o seguinte, às vezes, Eu sei como
É lógico, Alexandre, que num trabalho em que a sintonia está lá nas alturas, a chance de haver ali uma mistificação é bem menor. Mas não é Porque tem impossível. mais médios para ele dividir a Porque pode ser que o médium, naquele momento, ele deu uma baixada na vibração, mesmo o ambiente está na vibração Então, eu alta. vou te fazer o quê? Não, Pode falar. Não quero que vocês fiquem com dúvida, não. E no caso eu que sou intuída? É a mesma coisa. Mesma Então eu coisa. não posso falar nada porque na minha casa. Não. Confiar, persistir. Confiar, persistir. É o seguinte, Alexandre. Igual a frase que eu te falei hoje, você tem que ver se realmente essa situação não digo da Joeta agora. Ai, de edição. Presta atenção. Vai lá, garoto, vai lá. Presta atenção no Você bagulho. também um médium te enganando. Hoje eu recebi, eu fui fazer uns negócios na rua e eu vi uma coisa na minha cabeça, eu não sei, não era meu. Mas eu não senti que era coisa. Porque falou, cara, onde a gente vai ser muitas coisas boas, que vai aumentar muita gente lá, essas coisas assim, coisas assim. Você não sabe. Pode ser que não. Calma, gente, deixa eu acabar de história. Não, cara. Deixa ele falar, gente. Você tem que entender o que você vai ouvir. Você vai falar, o Wellington vai ganhar na Mega Sena. Claro que não. Não, pode ser. Mas é o filtro da racionalidade. Isso, essa vai ver se é realmente. Se é. Não, é aquela lei disso aí. Vamos exercitar prático. Vamos ler um exemplo prático, porque eu tenho muito dessas intuições, eu entendo. Só que quando vem prático, não tem para quem perguntar em casa. Mas você tem. Aprenda a confiar nos demais. Lá no seu lar, gente, me vem essa ideia aqui, Léo, ou o seu esposo, ou o filho me veio a ideia. O que vocês acham? Não, tem dó, coisa boa, esquece isso, joga fora, igual jogar carta fora. E vem aqui no centro do trabalho, você tem esse, tem esse, tem esse, tem aqui. Então, aí que tá. Aí você chega e fala, me deu ideia aqui, Mas na hora tá dando passo, tá todo mundo ocupado. Não. Aí eu passei a curva, viu? Você vai aprender. Mas por que você tem que falar na hora? Não vou Você falar. vai porque pensar ela só um minutinho, esquece, já ela tô esquece. voltando. Eu não vou Tem falar muitas coisas que a gente esquece mesmo. Tem umas coisas que eu falei pro Léo que apareceu na minha cabeça. Falei, Léo, tá falando um negócio. Porque ele vai entrar com essa confiança. Ele falou assim, você tá doido, você não fala nada. Tem que treinar essa confiança. Deixa eu te explicar uma coisa, Alexandre. É o seguinte. Vou te dar um fato que aconteceu. Eu tô falando. Vamos lá. Ó, presta atenção. Ó, Não repete isso nunca mais. Tá. presta atenção. Olha pra mim. Você já viu o caso do Divaldo? Quando ele psicografou o primeiro livro sobre psicologia da Joana de Ângeles? O que ele fez? O primeiro livro sobre psicologia, muito técnico, um assunto muito aprofundado na psicologia, que ele, Divaldo, não tinha aquele conhecimento. Primeiro passo, ele confiou na mediunidade dele, porque ele escreveu o livro. Ele confiou nela, na sua mediunidade, e escreveu o livro. Segundo passo, ele se utilizou do crivo da fé raciocinada. O que ele fez? Antes de publicar, pegou o livro e levou para dois, eu não sei se psiquiatras ou psicólogos, mas dois profissionais renomados, respeitados da área, para que eles analisassem o conteúdo do livro e dessem um aval profissional. Porque ele, como médium, ele não tinha o conhecimento de psicologia. Ele não duvidou da mediunidade, porque ele escreveu o livro e confiou na Joana. Mesmo assim, ele se utilizou da fé raciocinada e levou o livro para ter um aval profissional de quem entende do assunto. E só depois que essas pessoas deram um aval para ele, ele publicou o livro. E isso a própria espiritualidade nos pede. Questione, pergunte, analise. Nosso caso, somos intuitivos, eu também estou no seu barco. Eu busco a confiança em quê? Eu busco confiança na minha capacidade de irradiar e buscar a sintonia. Vocês não têm ideia do trabalho espiritual em prol de manter a sintonia
aqui no trabalho da casa. Então, o que acontece? No trabalho ali, todos nós, por que faz relaxamento? Por que faz irradiação? Tudo para ajudar a gente a se manter. Toda aquela preparação é para a gente pegar todo mundo e jogar lá em cima. Qualquer resquício, qualquer coisa que aconteça para provocar uma queda nessa vibração, eles me chamam atenção, eles pedem para parar tudo, volta, pede para irradiar de novo. Então é um trabalho gigantesco para manter. Consciente desse trabalho, consciente da nossa melhora, nosso desenvolvimento e a nossa busca por essa vibração alta, eu confio no meu mentor, eu confio na minha mediunidade naquela hora. Na hora que vem para falar, você já consegue analisar, porque o seu pensamento ele é instantâneo. Então, vem para falar assim, tome cuidado com seu marido. Na hora, você já, peraí, por quê? O que vai vir para frente? Porque ele está xingando, ele está baixando a vibração, então ore por ele, beleza? Agora, tome cuidado com seu marido. Opa, sinal de alerta. Porque ele está te traindo com a fulana. Genésio está morto. Você já sabe que você não vai falar. Entendeu? Você não vai passar aqui para frente. Aquilo ali não é. Você vai instigar uma discussão entre casal? Entende? O que aconteceu comigo? Você já teve um caso? Foi o que aconteceu com vocês. Percebe que mesmo que você é intuitiva como eu, como a Adri, dá para você ali fazer essa reflexão na hora. O seu pensamento ele é instantâneo. Então veio para falar. Para nós é mais fácil ainda, você quer saber. Porque para o médium inconsciente ou semiconsciente, ele não está muito por dentro do que está acontecendo, ele vê depois. E pode ser que ele já vai, transmite e o que vê deu B.O. Nós não, nós temos a possibilidade de analisar a mensagem antes de falar, antes de escrever. Deixa eu te falar uma coisa que aconteceu com ela. Pode. Então, aquela hora que a gente estava fazendo trabalho aqui, até que a entrou e sentou, porque já tinha acontecido várias vezes né, e o amigo que o assessor que está com ela, que é de passado dela lá, ele sempre a gente conversa com ele, né, Cris? Conversamos na segunda, conversamos naquele dia, aí ele foi com você essa semana, né? Aí foi a Adriana e esclareceu ele. Foi na quinta-feira que a estava ali, e a Adriana fez direitinho, perfeito. E aí eu estava tomando energia para a Cris e para. Até você falou assim, vai lá e dá um dispersivo. Aí veio assim para mim. Que ele está começando a amolecer e ele vai perdoar. Ele não está conseguindo perdoar, mas um dia ele vai perdoar. Mas que nessa reencarnação dela ainda ele vem como filho dela. Só que eu não posso fazer nada. Isso, eu vou falar com a aí o que acontece? Eu ia abrir a boca para falar para ele. Isso. Desse perdão, você ainda volta para ficar com ela. Eu não posso falar isso. O que eu fiz? Eu peguei e falei assim pra ela que ela Eu ia falar isso. que ele vai perdoar ela, ele tá melhorando. Só falei isso. Falei, olha como é que tá melhorando. Ele tá, já tá amolecendo, ele tá perdoando. E aí eu não falei o resto, claro. Porque agora ele tem vontade muito de chorar. Ele tem uma vontade muito grande de chorar. E aí eu falei, Léo, eu devia ter falado. Ela falou, não, você é louca, você não acabou de falar. Viu? Você mesma já passou, fez o crivo. Você mesma fez essa filtragem, porque você viu que ela não estava preparada para ouvir isso. E quando acontece também comigo, assim, às vezes, eu não sei se acontece com você, eu não sei se tem missão aí, mas assim, aqui na hora que tá dando passo, eu vou atender uma pessoa, mas vem isso na minha cabeça assim, aquela pessoa ali tem que olhar direito, tem que ver, tem um problema que ficou para trás, tem uma coisa que não está bem, tem que voltar nele e olhar. Às vezes eu percebi, Às vezes percebe, às vezes. Aí também você tem que pôr um filtro. Tudo você porque põe a um gente tem que filtro. confiar no outro mesmo, né? Pois é. Porque pensa bem, olha só como é que
nosso amigo aqui, fascinador, é ardiloso. Ele sabe que eu sou vaidoso, vamos supor. Eu fui lá e dei um passo, sou médio vaidoso. Aí eu dei um passo na pessoa, fiz direitinho, a pessoa, conversei com ela, ela se sentiu melhor, tá mais leve, tô mais Aí leve. você fica, nossa, eu. Tá, mas ele sabe que dentro de mim, no fundinho, tem uma coisinha de verdade. Aí, o que ele faz? Ele chega em você, que está do lado, e fala assim, ó, aquela pessoa ali não melhorou de tudo ainda não. Ainda precisa de fazer alguma coisa com ela. A forma tá linda, você quer ajudar, né? Aí você volta lá, a pessoa tá bem. Só para quê? Para azedar em mim. Porque a minha vaidade vai azedar. Mas eu fiz o tratamento nele, por que a fulana está vindo intrometer? Entendeu? Então pode ser isso. Entendeu? E também pode ser que precisa mesmo. Pode ser que precise. Por isso é cautela o tempo todo. Porém, essa cautela não significa deixar de confiar na sua mediunidade. Sentiu isso? Veio no seu coração? Se aproxima da pessoa. Olha, às vezes nem precisa perguntar. Você não está desenvolvendo a sensibilidade nas mãos? Faz escaneia a pessoa. Então vamos lá. O que a gente está falando do fascinador? Ele é o mistificador, o enganador por natureza. E ele vai pegar. Toda fascinação é uma mistificação. Sim. Está dentro da mistificação. Nem toda mistificação é uma obsessão. Tá? O que acontece? O médium é vaidoso, ele vai cair nas armadilhas igual um patinho. Ele vai seduzir o médium com os elogios, ele vai pôr na cabeça do médium que o médium é um missionário, é um médium especial, uma pessoa especial, que está ajudando muita gente, está fazendo. Ele vai ficar incutindo na cabeça do médium que o médium é superior. Para quê? Para puxar o orgulho e a vaidade do médium. E aí entra naquela via de mão dupla. Quanto mais ele puxa a vaidade do médium, mais o médium se sente melhor, se sente superior, mais ele é presa do fascinador. Né? Então ele é seduzido, né? Com elogios e recebe, o seu orgulho é enaltecido o tempo todo. Tá? E tipo assim, não só o médium, mas ele como o obsessor, o espírito obsessor, né? Você é o melhor médium e eu sou um espírito superior. Nós somos a dupla dinâmica, imbatível, não tem para ninguém. Tá? E o médium acredita piamente nisso. Piamente. E aí o que acontece? Não tem o milindre? Não tem o milindre porque ele se vê superior. O que ele faz? A primeira pessoa, por mais que seja a pessoa mais íntima, mais próxima, que tenta alertar ele, fala, cara, cuidado, tem alguma coisa aí que não está dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos de Kardec. Será que é isso mesmo? A primeira pessoa que chega, esse obsessor, esse fascinador, induz o médium a se afastar, virar as costas e afasta. É muito comum o fascinado se afastar. Por quê? Porque o fascinado ele não é capaz de perceber os sinais, né, de inferioridade, ele não usa a fé raciocinada, então ele é conduzido, e aí ele se afasta. A pessoa se isola demais. Presta atenção, quando a pessoa se isola demais, ela não gosta muito, ela não está no grupo, o grupo não serve para ela. Aqui eu não estou falando de timidez, tá? Vamos tomar um cuidado aí. Às vezes a pessoa é tímida, não é isso. Quando ela se isola por orgulho, por achar que o grupo é inferior a ela é superior àquele grupo, fascinado. Tá fascinado. Isso é muito usado para quebrar a questão do crescimento da doutrina espírita, para evitar as luzes e o esclarecimento que a doutrina espírita traz. A Igreja Católica não luta com isso, os outros terreiros, outras coisas não lutam com isso, quem luta com isso são porque ela tem ciência disso e quer esclarecer para que as pessoas tenham ciência disso. Então as outras igrejas, os outros segmentos não têm essa luta, não tem nem essa fala. Exatamente. Já fala exatamente da doutrina espírita. Já teve um caso na casa, não vou citar não. Uma pessoa estava estudando com a gente, estava no trabalho de qualidade, e aí ela começou, isso faz um bom tempo já. E ela começou a frequentar as sessões de obsessão e umas
semana específica, ela chegou a ir até para a mesa. Aí o que acontece? Aí teve todo o trabalho, ela não teve uma manifestação, nada, tudo, sendo que no tratamento de química ela tinha manifestações comuns, né? E aí eu perguntei, olha, aconteceu alguma coisa, estava entrando, ou enfim, né? Às vezes estava ali só na sustentação. Aí essa pessoa chegou e falou assim, não, é porque eu tenho dificuldade, vou usar a expressão comum, né? De incorporar espíritos inferiores. Espíritos inferiores? Peraí. Nós somos inferiores. Então, esse é tem facilidade. Esse é. Levou pra gente estar até, né? Pessoal se Aí nessa eu falei. Tá vendo? Fascinação, gente. Fascinação. Agora nós vamos ouvir um companheiro de vida espírita trazer uma elucidação muito importante. Que Allan Kardec chamou de fascinação. Nesse estágio, o fascinado sofre uma outra investida tenebrosa das entidades devastadoras. Na fascinação, a característica primordial é a supressão do discernimento. O fascinado perde a autocrítica, perde a capacidade de autoavaliar-se, perde o senso crítico. O fascinado é capaz de dizer, de falar, de escrever as coisas mais absurdas e admitir que são as coisas mais lindas. Outra estratégia dos espíritos fascinadores é retirar a sua presa, o fascinado, do convívio, do contato com todas as pessoas que poderão esclarecê-lo, que poderão despertar-lhe a mente. Então, o fascinado, se frequenta centro espírita, se é trabalhador do centro espírita, primeira providência dos fascinadores, afastá-lo de lá. Ele deixa de ir às reuniões, ele deixa de ir à mediunidade, ele vai deixando. E quando não são frequentadores de centro espírita, deixa de ir à casa da mãe, deixa de ir à casa do pai, deixa de ir à casa da sogra, de todo mundo que está vendo, isso pode chamar a atenção. Então ele vai procurar os amigos que concordam com tudo que ele faz. Não, você está certo, é isso mesmo, não pode ser não. O fascinador é caprichoso. E vai abocanhando cada vez maior cota do psiquismo de sua presa. O fascinado é o indivíduo que não se admite equivocar. Quantas são as pessoas que nós conhecemos? Às vezes conhecemos, quando a gente olha para o espelho, a gente dá de cara com ela. Né? Que não admite errar. Vira a mesa quando alguém lhe aponta uma falha, uma falta. Às vezes são esposas, às vezes são maridos, às vezes são filhos, às vezes são irmãos, são amigos. São conhecidos. Está tudo muito bem, mas se alguém disser, por que você fez? Você não devia ter feito assim, você errou ao fazer assim. Eu errei. Estão todos contra mim. E aí começa o rosário da autovitimação. O fascinador põe na cabeça do fascinado que ele é imbatível, que ele não erra. Daí a gente ler nessa literatura que tem sido publicada em muitos lugares com o nome de literatura espírita, obras terríveis, negativas, imorais, anti-espíritas, que são publicadas com todo o requinte de uma obra espírita. E o povo que adora, a gente não sabe quem é mais fascinado. Falta o senso crítico, que a fascinação matou. Quantas vezes nós nos surpreendemos arranjando 1000 desculpas para dizer que a gente não errou. A gente dá aquela volta, vai lá na Nicarágua, corre para a Noruega, vai ao Japão,
para dizer que não foi a gente que errou. Quando não tem jeito de eu sair da pecha, de eu sair da responsabilidade ou da culpa, eu envolvo a terceira. Bem, eu fiz, mas eu só fiz porque fulano me falou, Beltrano me mandou, Cicrano me disse. Como você vê, eu não tenho culpa. É o fascinado. Todas as vezes que nós nos descobrirmos procurando 1000 ardis para fugir de uma responsabilidade que é nossa, nos demos conta de que é um rasgo de fascinação preocupante. Se eu me der conta disso, eu ainda estarei na obsessão simples. Porque se eu estiver mesmo fascinado, eu precisarei do socorro externo. Alguém terá que rogar por mim, que trabalhar em meu nome, que me ajudar a sair dessa loucura. Porque a fascinação é um dos mais terríveis tipos de obsessão e de mais difícil tratamento, por mais que isso possa ser estranho. Porque o doente não se admite doente. E como é que se trata de doente que se admite são? Quantos casais se separam porque um deles ou os dois é fascinado? Preferem se separar a dizer, me desculpe fulano, eu errei. Me perdoe, querida, eu errei. Vamos recomeçar. Vamos apagar isto. Vamos dar a volta por cima. Vamos reconsiderar. Prefere separar e carregar aquele ácido o resto da existência a dobrar o orgulho. Fascinados. É terrível lidar com fascinados. Quando a gente tem um patrão fascinado, um empregado fascinado, um marido fascinado, mulher fascinada, filho fascinado, pais fascinados, amigos fascinados. E quando a gente gosta deles, é um sofrimento terrível. Porque todo mundo está vendo buraco para onde se vão. Eles não. Não sei porque você está com esse exagero, com tanto cuidado. Não fiz nada. Você está se matando? Não, que isso. O fascinado tem sempre uma saída que ele quer dar por cima e está sempre por baixo. E se torna perigoso, porque se supondo traído, desentendido, perseguido, age como um esquizofrênico. Parte para o ataque. Então é muito complicado o trabalho com o fascinado. Quando não se resolve isto, a tendência é o indivíduo derrapar para um terceiro nível de obsessões, que se chama subjugação. Raul Teixeira. Ele é um orador espírita. Você já viu muitas palestras dele, muito boa, só que não sabe lembrar o nome dele. Gente, aí vocês trazem um fato, um caso de fascinação pra gente. Viu a questão da esquizofrenia, de agredir, quando no caso do senhor que é uma esposa ia lá levar para ele um alimento e ele agredia? Ele chegou na esquizofrenia, fascinação. Vocês trouxeram um caso de fascinação pra gente. Eu falo, tá tudo conectado, gente. Olha que coisa. Aí, Kardec traz. A ascendência do espírito pode ser tal, no caso da fascinação, né, claro, que torna o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio. E pode chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a duvidar se não é a ciência que se engana. A culpa é da ciência. Então, só para a gente fechar o raciocínio, né, da fascinação, a gente estudou obsessão simples e fascinação. Qual é a diferença? A diferença se dá mais particularmente no obsessor, do caráter do obsessor.
Então o que acontece? Na obsessão simples, é um impertinente, um insistente, aquele pica-pau, né? Aquele que fica te importunando. Porém, você sabe que está sendo importunado. O médium, no caso aqui de um desencarnado para encarnado, né? O médium sabe que é um espírito que está o incomodando, porém, é uma conexão muito forte que o médium por si só tem dificuldades em quebrar esse enlace aí, né? Essa conexão. Então ele tem a consciência que está vendo ali uma obsessão com ele. No caso da fascinação, qual que é o caráter? É o mistificador, é o manipulador, é o enganador, é o que ilude, é o que pega no ponto fraco para conduzir. Fascinação é muito mais profunda. Mas a fascinação. Porque o médium, o fascinado, não sabe, não reconhece, igual o Raul Teixeira falou, o doente que não sabe que está doente. Mas existe a possibilidade do fascinador regredir com obsessão simples? Sim, com o tratamento ele vai regredindo, vira obsessão simples, com o tratamento ele se livra. Exercício do Você tratamento. precisa de uma ajuda externa. Ajuda externa. Que rogue por você, que te ajude Isso. por fora. Eles não tem noção. A gente vai falar, a gente terminar de falar de obsessão, a gente vai falar de como sair da obsessão depois. Para fechar o módulo Aí assim. vem a importância da oração, da prece. É difícil. Não, lidar com a pessoa também, né? Lidar com a pessoa, com o obsessor, é um processo gradual, paciência, não é do dia para a noite. Gente, a pessoa pensou isso, ó, eu estou sempre com a razão. Só da pessoa já pensar que está sempre com a razão, ela ser o dono da verdade, pronto, já está fascinado. Já é fascinação. Eu sei. Tá? E para fechar com chave de ouro, autofascinação. Ai, Jesus. É mais complexo. Nossa. A raiz da obsessão é o quê? Vai dar. A ideia é fixa. Fixação. Fixação mental. Certo. Aí você põe na sua cabeça que o fulano te prejudicou, que você quer se vingar dele. Você se autofascina. Aquela pessoa vira, você concentra todo o foco da sua mente na pessoa. E não desliga dela. E não desliga. Autofascinação. Entendi. Você fica ali. Aí o tempo inteiro aquela pessoa fala da outra pessoa. Você cisma, sabe cisma? Falava assim antigamente? Eu estou cismado com isso. Cismei que estranho. Eu cismei com esse negócio aqui e esse trem não vai dar certo. Pronto. Autofascinação. Quando você coloca uma coisa na sua cabeça, às vezes não é uma pessoa, é algo que você tem que fazer. Eu tenho que. Eu estou me autofascinando. Aí eu comecei o processo, o caso de vocês. Vocês trouxeram um caso de fascinação com autofascinação. Porque ele começou pela própria culpa. Gente, vocês podiam trazer um caso melhor hoje para a nossa aula. Ele começou com autofascinação, com a culpa, veio os irmãos obsediaram ele, e ele foi naquele processo, adoeceu, virou esquizofrênico, Eu também. e até ele vai desencarnar, pela história que vocês contaram, ele vai desencarnar com o problema. A equipe fez o tratamento nele para ele reequilibrar, mas também mexeu em algumas coisas nas veias dele para ter trombose. Aí falou que daí uma semana ele ia desencarnar. Tá vendo? Olha que ponto chegou. Porque ele não era para ele chegar à loucura. Ele Às não- vezes, ele não- desculpe uma pessoa que não fala, vira um suicídio Indireto. Suicídio indireto. Então a espiritualidade não queria que ele chegasse à loucura. Por isso que ele vai ter que ir para as regiões inferiores, ficar lá até ele. Gente, igual quando o negócio Deus, irmãozinhos. Gente, boa, reclamando, porque muito tarde, aí, relato
livramento. É um livramento. Porque se ele ficasse encarnado, Se você sofreria for muito irmão mais. Chico, que teve aquele problema lá com a camada, o espírito vai ter sido desencarnado para libertar. Sempre é. Então foi A ação de Deus, dos espíritos superiores, sempre é livramento. Ok, gente. Próxima aula, vocês trazem Patrícia e Dulce um caso para nós? Essa próxima é uma outra. Então vamos encerrar, né? Mais uma vez, esse dia abençoado, essa aula maravilhosa de hoje. Como sempre, a gente inicia agradecendo. Eu convido você a irradiar novamente. Respire fundo. Enche o peito de ar, solta. Feche seus olhos. Traga gratidão no seu coração. Vamos irradiar. Agradecendo a espiritualidade pela oportunidade maravilhosa deste curso de hoje, de tantos ensinamentos que pudemos trocar, quanta coisa a gente pôde alinhar. A gratidão vai primeiro a cada um dos nossos mentores, que são os verdadeiros responsáveis por esse curso, pelo nosso desenvolvimento. Sabemos que somos apenas instrumentos. E graças a eles que estão regendo esse aprendizado, nós estamos podendo tirar tanto proveito. Então vamos agradecer e com o coração transbordando, agradecendo não só a espiritualidade, mas a Deus, ao nosso amigo. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.